Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui para pontuar algumas questões. O vídeo será um pouco longo porque exige um pouco de explicação sobre a situação e também para a nossa convocação na nossa manifestação dia 13 de março em todo o Brasil e principalmente aqui na Esplanada dos Ministérios, Brasília DF. Caros amigos e amigas, temos aí mais do que claro que estamos sendo governados por um conluio de bandidos, uma facção criminosa que apenas deu continuidade ao governo da Dilma. Vemos isso claramente na nomeação de bandidos, pessoas arroladas em crimes de corrupção pela Lava Jato, que aí estão ocupando cargos como ministro da Defesa, ministro de seja lá o que for desse governo. Estamos vendo que são nomeados na CCJ pessoas como Edson Lobão, que é uma pessoa que caracteristicamente é corrupta. No Maranhão ele é classificado assim. Temos até missões da Lava Jato contra filho dele, etc. Temos no Congresso o presidente do Senado, Eunício, arrolado na Lava Jato. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, arrolado na Lava Jato. Então, meus amigos, está mais do que claro que nós temos um governo, os três poderes poluídos pela criminocracia que se instalou no Brasil. Uma facção criminosa, um conluio de criminosos, interessados apenas em enriquecimento ilícito de cada um, que se utilizaram de dinheiros da corrupção para suas campanhas, para tudo e para enriquecimento ilícito. Nós não podemos aceitar isso. E sim, nós temos um STF que foi nomeado por bandidos pela Dilma e pelo Lula. Os senhores ministros do STF foram nomeados por bandidos e por isso estão impedidos legalmente. Isso está no Código de Processo Civil e Código de Processo Criminal e Penal. O juiz que tem qualquer tipo de ligação com o réu está impedido legalmente de exercer qualquer juízo, de estar ocupando um cargo no STF. E nós vamos apresentar um documento referente a isso na CNJ, sim, solicitando o afastamento deles. Vamos apresentar um documento, sim, lá na CCJ da Câmara, na CCJ do Senado, pedindo o afastamento de todos os arrolados na Lava Jato, sim. E vamos pedir também, junto ao Tribunal Superior Militar, o afastamento desses comandantes. E eu explico por quê. Senhores, se todos os brasileiros estão conscientes, estão cientes de que estamos sendo governados por bandidos e que há no governo, em todos os poderes, bandidos comandando a nação, esses senhores comandantes das Forças Armadas também têm consciência disso. E por terem consciência disso, estão cometendo crime de prevaricação. Pelo Código Militar, eles não podem receber ordens do inimigo. Eles não podem se associar aos inimigos. E quando eles fizeram o juramento à bandeira, eles fizeram de defender o Brasil, a pátria, de inimigos internos e externos. Os inimigos internos estão no poder e eles têm consciência disso. Ou seja, se eles não tivessem consciência disso, haveria uma desculpa. Mas não existe a desculpa porque eles têm consciência disso. Então eles são criminosos. Atenção, General Vilas Boas, eu estou te chamando de criminoso, sim. Eu estou te chamando de antipatriota. Eu estou te chamando diretamente de covarde, de antipatriota, de traidor da pátria, porque você, senhor General Vilas Boas, tem consciência que estamos sendo governados por bandidos,
Você, general Vilas Boas, tem consciência de quem está no poder é comunista e está obedecendo a teorias comunistas de implantação de comunismo através de teorias fabianistas, gramscistas e do decálogo de Lenin, e não está tomando nenhuma providência contra isso, porque você possivelmente é conivente com esse grupo criminoso que se apoderou do poder. Você deixa margem a essa suposição. Não estou afirmando nada, mas está para toda a população quase claro isso, devido à sua omissão no dever cívico, patriótico de defender a nação contra os inimigos internos e externos. Você e os outros comandantes, seja da Marinha, da Aeronáutica, são cientes que estamos sendo comandados por um bando de bandidos que estão delapidando o erário público e destruindo a nação, colocando a nação em risco. E o artigo 142 reza que os senhores têm que intervir, sim, em caso da nação estar em risco por estar sendo comandada por inimigos da nação, por bandidos. E a consciência disso e a omissão dos senhores é criminosa. Então, meus amigos, eu quero falar outro tema muito importante. O comunismo cultural instalado nas universidades, instalado com a Comissão da Verdade, que na realidade foi Comissão da Mentira, com toda essa fantasia sobre o que foi o regime militar, impôs medo na cabeça dos brasileiros. Só quem tem que ter medo de uma intervenção militar são bandidos. Meus amigos, raciocinem comigo. Quando a sua casa é invadida, quando seu comércio é invadido por bandidos, quando estão te roubando, quem que você chama? A polícia. Você vai ter medo do que a polícia vai fazer com esses bandidos? Você vai temer chamar a polícia porque tem medo da polícia? Claro que não. Nesse caso, nós vemos claramente nos estados onde a criminocracia tomou conta, os criminosos tomaram conta, seja em presídios, seja no que for, a ausência da polícia causa o caos. E vimos também os brasileiros aplaudindo a chegada dos militares. Então, para que temer uma intervenção militar? Só teme intervenção militar quem é bandido e comunista. Quem é correto, quem trabalha honestamente, quem não tem nada a dever, não é corrupto, não tem que ter medo. Tem que aplaudir como fizeram os brasileiros dos estados onde as forças militares se fizeram presentes, porque as polícias, e nem sequer a Força Nacional, que é inconstitucional, é uma força bolivariana, deram conta dos criminosos. Aí, a quem que eles chamam? As Forças Armadas. Isso é uma intervenção. E é isso que nós vamos fazer. Agora eu convoco os senhores policiais. Os senhores foram treinados para prender bandidos, para combater o crime. Não podem defender criminosos, nem obedecer ordem de criminosos. E os senhores estão sendo praticamente extintos através de artimanhas do governo. O objetivo deles é fazer o que se fez na Venezuela, desarmando a população e extinguindo a polícia militar. Os senhores vão perder até as aposentadorias, vão perder tudo. A desmilitarização da polícia militar é crime. Os senhores não podem concordar com isso. Por isso, dia 13 de março, eu quero policiais civis, policiais militares, policiais federais, forças públicas, bombeiros, todos junto conosco, para tirar esse governo criminocrata, para tirar do poder, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, todos esses bandidos que estão aí destruindo a nossa nação, colocando em risco a nossa nação, vendendo
para criminosos do exterior, para comunistas, nossas riquezas. Nós não podemos permitir isso. E nós teremos o apoio, sim, de magistrados, de advogados e de políticos que não estão arrolados na Lava Jato. Sim, pessoas que ainda se pode confiar e que lutam verdadeiramente pelo povo brasileiro. São poucos, se contam nos dedos, mas estarão ali presentes para dar legitimidade à intervenção militar, à intervenção constitucional, à intervenção civil com apoio das Forças Armadas. Eu convoco toda a nação brasileira para dia 13, em seus estados, em seus municípios e principalmente aqui em Brasília, DF, estarem conosco. Invadam as câmaras federais, câmaras estaduais, municipais, invadam as prefeituras, para assim termos realmente a intervenção que nós sonhamos para limpar o Brasil. Deus, pátria e família, conto com vocês, dia 13, colaborem com os brasileiros conscientes, com a nossa proposta, que nós estaremos esclarecendo com todos os artigos, com todas as especificações jurídicas, técnicas, para que nós tenhamos legitimidade na intervenção que nós queremos. Os militares querem legitimidade, não esses comandantes. Esses têm que ser depostos face a tudo isso que eu explanei para vocês, face a eles terem consciência que estão sendo comandados pelos inimigos da pátria. Isso é grave, isso é crime, é traição. Contamos sim com os policiais, que já notaram a estratégia maléfica desse governo criminoso. Criminoso tem medo de polícia militar, por isso quer extinguir a polícia militar. Então contamos com você, apoie os brasileiros conscientes, colabore com qualquer valor, seja patriota. Nosso dia é 13 de março, aqui em Brasília, 9 horas da manhã, na esplanada dos ministérios. E não vamos abandonar a esplanada até lograrmos tirar todos do Congresso Nacional arrolados na Lava Jato, depor o presidente Temer, que está arrolado na Lava Jato, e substituir todos os magistrados, ministros do STF. É isso, meus amigos. Colabore conosco, venha participar dos nossos grupos. É assim, com a união, disciplina, determinação, que nós vamos conseguir resgatar a dignidade, a ordem e o progresso do nosso país. Deus, pátria e família. Um bom dia para todos.